No coração da cidade, em um restaurante luxuoso onde um único prato custava mais do que muitos ganhavam em um mês, Leonardo, um dos cantores mais famosos do Brasil, desfrutava de um almoço discreto. Com seu inseparável chapéu e óculos escuros, ele parecia apenas mais um cliente comum. Mal sabia ele que aquele dia tomaria um rumo inesperado. Enquanto revisava distraidamente mensagens no celular, um garoto de aproximadamente 13 anos apareceu na porta do restaurante. Suas roupas gastas, o olhar abatido e a postura hesitante deixavam claro que a vida já havia lhe imposto desafios demais. Ele respirou fundo antes de dar um passo para dentro. O contraste era gritante. As mesas eram ocupadas por pessoas elegantes, que riam e brindavam despreocupadas, enquanto ele, tímido e envergonhado, apenas desejava algo simples, um prato de comida. Os sussurros começaram assim que ele entrou. Os olhares desconfortáveis o fatiavam como lâminas invisíveis. Ainda assim, o menino reuniu coragem e se aproximou de uma mesa. Com a voz trêmula, murmurou: "Por favor, o senhor pode me ajudar com um pouco de comida? Estou com fome." O homem sentado ali nem se deu ao trabalho de responder. Apenas balançou a cabeça e voltou à conversa, como se o menino fosse invisível. Ele tentou de novo, desta vez com um casal. A mulher fez uma careta de desdém e, com um tom cortante, disse: "Aqui não é lugar para isso. Vai pedir na rua." A vergonha queimou o rosto do menino, mas ele insistiu. Tentou mais uma vez, depois outra. E a cada negativa, seu coração se apertava mais. Foi então que Leonardo, que até aquele momento observava tudo em silêncio, parou de mexer no celular. Algo naquele garoto tocou de uma forma diferente. Talvez fosse o olhar cansado, a teimosia em seguir tentando, mesmo diante de tanta frieza. O menino, já sem forças, estava prestes a desistir quando ouviu uma voz firme, porém gentil: "Garçom, traga o menino até aqui." O restaurante inteiro silenciou. Todos os olhares se voltaram para Leonardo, curiosos e chocados. O garçom hesitou por um segundo, mas obedeceu. O garoto, confuso, foi levado até a mesa do cantor. Ele não sabia quem era aquele homem, mas algo na maneira como foi recebido parecia diferente. Não havia julgamento, apenas acolhimento. "Qual é o seu nome?" perguntou Leonardo, com um sorriso caloroso. "Paulo", respondeu o menino, a voz ainda trêmula. O cantor olhou ao redor, percebendo os olhares incrédulos. Mas ele não se importava. Virou-se para o garçom e disse, com naturalidade: "Traga o cardápio para ele. Vamos almoçar juntos." O silêncio tomou conta do restaurante. Algumas pessoas cochichavam, outras apenas observavam, perplexas. Mas Paulo não se importava. Pela primeira vez em muito tempo, ele sentiu que alguém realmente o enxergava. Leonardo então retirou os óculos escuros, revelando sua identidade para aqueles que ainda não o haviam reconhecido. Mas, para Paulo, nada disso importava. Naquele momento, ele não estava diante de uma celebridade. Estava diante de alguém que, diferente de todos os outros, havia escolhido enxergá-lo como um ser humano. E aquele dia, que começou como mais um de rejeição e dor, se transformou em um momento inesquecível que mudaria sua vida para sempre. Para qualquer um, poderia ser apenas mais um jantar, mas para Paulo, aquilo era algo que jamais imaginou viver. Pela primeira vez, alguém o enxergava, não como um fardo, não como uma sombra na calçada, mas como uma pessoa. O cantor percebeu a surpresa estampada no rosto do garoto e sorriu. "Vamos comer primeiro, depois conversamos." Paulo encarava o cardápio como se segurasse um objeto estranho. Não sabia o que escolher. Na verdade, nem sabia se podia escolher. Leonardo percebeu seu desconforto e, com sua gentileza natural, tentou amenizar a tensão. "Escolha o que quiser, Paulo. Aqui não tem problema, pode pedir o que quiser", e disse Leonardo com um sorriso acolhedor. Mas Paulo hesitou. Seus olhos percorreram a lista de pratos, e, quase instintivamente, apontou para o mais barato.
Ficava evidente que ele não estava acostumado a tomar decisões para si mesmo. Gentileza era algo raro em sua vida, tão raro que ele sequer sabia como reagir. Leonardo, atento a cada detalhe, chamou o garçom de volta. Pode trazer esse prato, mas também traga uma sobremesa e algo para ele beber. Hoje é um dia especial. O garoto respirou fundo, relaxando aos poucos. Ainda com cautela, começou a falar sobre sua história. Contou que vivia nas ruas há meses, desde que sua mãe faleceu. Sem pai presente, sem família que o acolhesse, tentou ficar na casa de um vizinho, mas logo foi expulso. A rua se tornou seu lar. O frio, a fome, o olhar indiferente das pessoas. Tudo isso virou rotina. As pessoas passam por mim e fingem que eu não existo. É como se eu fosse invisível, disse Paulo, segurando os talheres com força, tentando conter a emoção. Leonardo ouviu cada palavra em silêncio, sem interromper. Sabia que, mais do que comida, Paulo precisava ser ouvido. Às vezes, ouvir era o maior gesto de carinho que alguém poderia oferecer. Depois de um tempo, Leonardo quebrou o silêncio com uma pergunta inesperada. Paulo, você já pensou no que gostaria de fazer da vida? Qual é o seu sonho? O garoto piscou algumas vezes, surpreso. Nunca ninguém havia perguntado isso a ele. Após um instante, sorriu timidamente. Não sei. Acho que seria legal ter uma casa. E aprender algo, talvez cozinhar. Gosto de ver as pessoas felizes quando comem. A resposta simples e sincera fez algo dentro de Leonardo se revirar. Paulo não pedia luxo, fama ou riqueza. Tudo o que queria era uma chance. Um lugar para chamar de lar. Enquanto os dois conversavam, os olhares ao redor os acompanhavam. Alguns clientes sussurravam, tentando entender quem era aquele homem que tratava um garoto de rua com tanta atenção. Outros apenas observavam, talvez se perguntando se também já haviam ignorado um Paulo em suas vidas. No restaurante movimentado, os olhares começaram a se voltar para aquele homem que conversava com um garoto franzino. Alguns clientes cochichavam entre si até que alguém reconheceu, e era Leonardo, o famoso cantor. Mas, para ele, nada disso importava naquele momento. Seu foco estava inteiramente em Paulo, que, sem saber como reagir àquela atenção, tentava conter a emoção. Quando a comida chegou, Paulo arregalou os olhos. Ele estava faminto, mas algo dentro dele dizia que precisava ir devagar, aproveitar cada segundo daquele momento que parecia um sonho. Leonardo percebeu e, com um sorriso caloroso, disse: Pode comer tranquilo, Paulo. Hoje é seu dia, não precisa economizar. Aquelas palavras atravessaram o coração do menino como um abraço silencioso. Era muito mais do que uma refeição. Era um encontro que mudaria sua vida. Enquanto comiam, Leonardo observava Paulo atentamente. Ele via naquele garoto um reflexo de seu próprio passado, a uma infância humilde, a luta por um futuro melhor, a necessidade de acreditar que a vida poderia ser diferente. Sabe, Paulo, eu também já passei por dificuldades. Nada do que tenho veio fácil. Mas uma coisa eu nunca perdi, a fé de que tudo pode melhorar. Paulo ouviu cada palavra como se fossem as primeiras notas de uma nova música em sua vida. Pela primeira vez, ele sentiu que alguém realmente se importava. Quando terminaram, Leonardo chamou o garçom mais uma vez. Pode embalar uma refeição extra para ele levar? Paulo ficou sem palavras. Não era só comida. Era cuidado, era consideração. Paulo, eu posso te levar para um lugar onde você vai ter abrigo, comida e quem sabe, e aprender a cozinhar, se for isso que você quer. Os olhos do garoto brilharam com lágrimas que ele tentou segurar. Ninguém nunca havia oferecido algo assim. Eu adoraria, e muito obrigado, senhor. Leonardo riu. Nada de senhor. Me chama de amigo. Ao saírem do restaurante, Paulo sentiu os olhares sobre ele, mas, desta vez, não eram de desprezo. Eram de admiração. Ele segurava sua sacola plástica com força,
como se tivesse medo de acordar e tudo aquilo desaparecer. Do lado de fora, antes de entrar no carro, Paulo olhou para Leonardo e, com a voz embargada, sussurrou: "Eu nem sei como te agradecer." Leonardo pousou a mão no ombro do garoto e respondeu com sinceridade: "Você não precisa me agradecer. Todo mundo merece uma chance. E essa é só a primeira de muitas que vão surgir para você." Enquanto caminhavam rumo ao desconhecido, Paulo começou a acreditar. Talvez, só talvez, sua vida estivesse prestes a mudar para sempre. Durante o trajeto, Leonardo fez algo que mudaria completamente o destino daquele garoto. Pegou o telefone e ligou para um amigo de longa data, alguém que administrava um projeto social. "Cara, estou com um menino aqui que precisa de ajuda. Ele tem algo especial, sabe? Uma força de vontade que não se vê todo dia. Será que vocês podem recebê-lo?" Do outro lado da linha, a resposta veio sem hesitação: "Claro. Traz ele para cá, vamos cuidar dele." Quando chegaram ao abrigo, Paulo ficou sem palavras. Ele nunca tinha visto um lugar assim. Quartos limpos, uma cozinha comunitária onde todos se ajudavam, crianças da mesma idade brincando, rindo, vivendo. Pela primeira vez em muito tempo, ele se sentiu parte de algo. Sentiu que talvez, só talvez, seu destino pudesse ser diferente. Leonardo se abaixou para ficar na altura do garoto e olhou diretamente em seus olhos. "Paulo, essa é sua chance. Mas lembre-se, a verdadeira mudança começa dentro de você. Acredite que você merece mais e lute pelos seus sonhos." Os olhos de Paulo brilharam, inundados por lágrimas contidas. "Eu nunca vou esquecer o que você fez por mim." Leonardo sorriu e bagunçou os cabelos do menino. "Não precisa me agradecer. E pode me chamar de amigo." Antes de sair, Leonardo garantiu ao coordenador do abrigo que estaria por perto, pronto para ajudar no que fosse preciso. Ele sabia que aquele momento não resolveria todos os problemas do mundo, mas para Paulo, era o começo de uma nova história. Mais tarde, o cantor compartilhou a experiência em suas redes sociais, não para se promover, mas para mostrar que pequenos gestos podem transformar vidas. Sua publicação viralizou, alcançando milhares de pessoas. Muitos se emocionaram, outros se inspiraram e, de repente, o abrigo começou a receber apoio de todos os cantos do país. Roupas, alimentos, materiais escolares, tudo chegava como um fluxo de esperança. O que começou com uma refeição agora se tornava uma corrente do bem. Enquanto isso, Paulo se dedicava a aprender coisas novas no abrigo. Ele descobriu um amor inesperado pela cozinha comunitária, onde ajudava a preparar refeições para outras crianças. Cada prato que fazia era mais do que comida, era um pedaço do futuro que ele começava a sonhar. E naquele instante, no calor do fogão e no aroma dos temperos, Paulo percebeu algo que nunca havia sentido antes, a certeza de que sua vida estava apenas começando. Paulo nunca havia imaginado um futuro tão brilhante. Tudo parecia um sonho distante, até que alguém acreditou nele. Leonardo, fiel à sua palavra, nunca perdeu contato com o garoto. Algumas semanas depois, sentiu que precisava ver com os próprios olhos como ele estava. Ao chegar ao abrigo, foi recebido com abraços calorosos e sorrisos sinceros das crianças. Mas nenhum sorriso foi tão radiante quanto o de Paulo. Ele correu na direção de Leonardo e o abraçou com força, como se quisesse eternizar aquele momento. "Você está diferente, Paulo. Dá para ver no seu olhar. E está feliz." Os olhos do menino brilhavam como nunca. "Eu nunca imaginei que pudesse ser tão bom, e senhor, lhe digo, amigo," disse ele, corrigindo-se com um sorriso. "Estou aprendendo a cozinhar." Leonardo riu, satisfeito com o entusiasmo do garoto. "Isso é só o começo, Paulo. Você pode ser o que quiser." Durante a visita, Leonardo conversou com o coordenador do abrigo e tomou uma decisão que mudaria ainda mais a vida do menino. Ele se ofereceu para financiar aulas de culinária para Paulo, garantindo que ele tivesse o treinamento necessário para transformar seu sonho em realidade. O garoto,
que escutava a conversa ao longe, ficou sem reação. Seus olhos se encheram de lágrimas, mas dessa vez eram lágrimas de felicidade. Eu vou me esforçar ao máximo. Vou fazer você se orgulhar de mim. Leonardo colocou a mão em seu ombro e olhou fixamente para ele. Eu já estou orgulhoso, Paulo. O que importa não é de onde você veio, mas para onde quer ir. Meses se passaram, e o abrigo decidiu organizar um evento especial para celebrar as conquistas das crianças. Paulo, agora muito mais confiante, foi convidado para preparar um prato especial para todos os presentes. Ele passou o dia inteiro na cozinha, dedicando-se a cada detalhe. Quando finalmente serviu o prato, observou atentamente a reação das pessoas. A cada sorriso satisfeito, a cada olhar de aprovação, Paulo sentia que estava no caminho certo. No palco, ao lado de Leonardo e do coordenador do abrigo, ele tomou coragem e falou ao microfone. Eu aprendi que, mesmo quando tudo parece difícil, sempre existe alguém disposto a estender a mão. E eu quero ser essa pessoa no futuro. Quero ajudar outros como fui ajudado. O público explodiu em aplausos. Leonardo olhou para todos ali e, com a voz carregada de emoção, disse: a bondade tem um poder que a gente nem imagina. Paulo é a prova de que pequenos gestos podem transformar vidas. E transformar vidas é o que dá sentido à nossa existência. Naquele momento, Paulo já não era mais o menino que vagava pelas ruas pedindo ajuda. Ele se tornará um símbolo de esperança, resiliência e superação. Sua história era um lembrete poderoso de que um simples ato de bondade pode mudar um destino para sempre. E você? Já pensou em como pode fazer a diferença na vida de alguém hoje? Pequenos gestos podem acender a chama da esperança no coração de quem precisa. Compartilhe essa mensagem e ajude a espalhar o bem. Se você acredita no poder da empatia e quer acompanhar mais histórias emocionantes, inscreva-se no canal. Juntos, podemos inspirar o mundo.